uma palavra para que tudo se transforme. Eu necessito ouvir tua voz, uma resposta do teu altar. Muitas palavras eu sei não vão determinar o meu milagre ou onde eu posso chegar. Apenas uma palavra do teu coração. Muitas palavras eu sei não vão determinar o meu milagre ou onde eu posso chegar. Apenas uma palavra do teu coração. Paz do Senhor, meu querido ouvinte do programa Palavra Amiga. Pastor Eusébio Galdino, diaconisa Cláudia. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com você, meu querido irmão, minha querida irmã? Já queremos agradecer a sua presença, a sua audiência. Você todos os sábados estão conosco, né? Agora, toda sexta-feira também às 8 horas da noite a gente está fazendo um reprise. Hoje é ao vivo, sexta-feira é a reprise. Então muitas vezes você assiste, gostou, Deus falou contigo e você gostaria de estar aí fazendo a obra do Senhor. Essa é a maneira de fazer a obra, compartilhando. Ó, irmão, tem uma palavra tão... Deus falou comigo tão poderosamente, e Deus pode falar contigo através dessa ministração, né? Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Para uma pessoa Deus fala de uma maneira, para outra ele fala de outra, mas a mesma palavra. Então você pode falar, olha, entra lá na página do Facebook do pastor Eusébio Galdino e você vai poder estar ouvindo essa palavra. É uma palavra abençoada, vai abençoar, como abençoa a minha vida, vai abençoar a tua vida. E aí, meu querido, já pensou você chegar lá no dia do juízo e você falar, Senhor, eu não tenho nada para entregar para o Senhor. E o Senhor falar para você, meu filho ou minha filha, você já entregou o que você tinha, o seu tesouro, o seu presente, você já me entregou. Mas como, Senhor, eu não tenho nada. Eu não evangelizei ninguém, eu não falei. Aí o Senhor fala, lembra aquele dia que você compartilhou a página do pastor Eusébio Galdino, você falou do programa Palavra Amiga? Então tal pessoa foi lá e ouviu, e esse dia foi o dia que ela se rendeu ao meu senhorio. Está entendendo? É uma forma simples, mas é a obra do seu Deus, o poder de Deus maior. Sabe onde está, diaconisa Clara? Está na simplicidade. O nosso rei, nosso Senhor é simples, não é verdade? Nós estamos falando da Semana Santa, nós viemos falando desde o começo aí, falando da simplicidade. Eu vou convidar os irmãos da rádio para estar conosco. Meus queridos ouvintes aqui da rádio, agora estamos juntos. O pessoal aqui do Facebook e o pessoal da Rádio Amiga FM 105,9. A gente vai estar ouvindo a poderosa palavra do Senhor. Deixa eu só ir acertando aqui, que ao vivo é assim, né, querido? A gente tem que dar uma rebolada, ir de um lado para o outro e se adequando aqui. Hoje quem vai ministrar, Deus vai usar a vida da diaconisa Cláudia para ministrar as nossas vidas. Pastor Eusébio vai ser o comentarista. Então, na verdade é os dois, né, que o Espírito Santo usa para ministrar. Mas cada um tem, a gente tem que ter a ordem e decência, né, na casa do Senhor. E nesse momento aqui é a casa do Senhor, é o altar do Senhor. Antes da gente ministrar, eu gostaria de oferecer a programação. Então vamos lá, nosso querido irmão Júnior Henrique, Cá Silva, Karina Cátia Moraes, Cátia Pinto, a nossa sobrinha, né? Prima, nossa prima. Kate Lordani, Kevin Cassa, aí sim, nosso sobrinho. Las Vegas, Laura Leite, Lauro Dantas, Leda Macedo, Leliane Trazibu, Lene Aragão, Leonice, lá de Indaiatuba, todos os ouvintes da Rádio Amiga FM 105,9,
ouvintes do programa Mensagem de Paz e ouvintes do programa Palavra Amiga. Meus queridos, olha que convite para você. Marca na agenda, hein? Marca e fala um destaque bem legal. Dia 4 de maio, não sabe que vem no outro, a partir das 15 horas. Programa Palavra Amiga e programa Mensagem de Paz, juntos e misturados para a honra do Senhor. Que é isso? É comunhão, meu querido. 2 horas de programação. A gente, desde as 15 horas, a gente já vai estar transmitindo uma live especial. O tema vai ser a noiva de Cristo. A gente vai entender, Deus vai falar tremendamente conosco nessa questão. Maio é o mês das noivas. Olha que tema abençoado do Senhor. Então vamos trazer isso aí. Então fica o convite para você. Dia 4 de maio, às 15 horas. Amém? Marcado? Tranquilo? Também gostaria de mandar um abraço especial para os nossos irmãos da igreja que nós congregamos, o Brasil para Cristo. Lá o pastor Emília, a pastora Ana estão à frente, todos os pastores, corpo de obreiros, enfim, todos os irmãos amados do Senhor. Nós não conhecemos todos, mas aos pouquinhos nós iremos nos conhecendo. E eu tenho certeza que na glória nós estaremos juntos. Amém, meu querido? Um beijão no coração para vós. Diaconisa Cláudia, gostaria de mandar um abraço aí para algum irmão especial? Quero mandar um abraço lá para o irmão Carlos e a irmã Maria. Quero que Deus venha, nesse momento, derramar sobre a vida desse casal uma bênção diferenciada, porque a irmã se encontra, né, enferma, mas nós cremos no poder de Deus e na cura da irmã. Quero mandar um abraço também para a irmã Érica Trovilho, a sua mãe Sandra, o esposo lá da irmã Sandra, que também está sempre ouvindo, o irmão Claudemir. Quero mandar um abraço também para Paula Roberta, minha amiga lá de São Paulo, da faculdade. Paulinho, um abraço para você, o seu filhinho Braz, seu esposo. Quero também mandar um abraço lá para os irmãos da igreja O Brasil para Cristo, lá na Avenida dos Trabalhadores. Nós estamos congregando ali com os irmãos já tem um ano e estamos amando aquele ministério, porque não é assim, o que a gente tem para falar é que a comunhão é que vale mais, né? Porque nós estamos sempre indo ali e os irmãos têm sido assim, os irmãos amorosos, a gente sempre chega, acha aquele amor, né? Aquelas pessoas vêm nos abraçar. Isso é tão gostoso quando a gente chega no templo, que os irmãos vêm com um carinho, né? Dá um abraço, um aperto de mão. E o pastor já nos convidou para estar participando lá do ministério de intercessão. É maravilhoso esse ministério, porque ali a gente intercede por todos, até por vocês, né, que estão nesse momento nos ouvindo, pela nossa igreja, pela igreja dos irmãos também aqui de Salto, de toda a igreja, de todo mundo, os missionários e aqueles que fazem a obra do Senhor. Amém? Amém, meu querido? Se você também precisar de uma oração especial, você pode deixar aí no comentário, meu querido, ou inbox, né? Muitas vezes você quer falar mais um particular. Nós sempre estamos orando, apresentando a vida dos nossos ouvintes. Todos os ouvintes que interagem conosco, eu vou anotando o nome. Já são mais de 500 ouvintes aí que tem o nome. Quando a gente vai orar aí num lugar especial, a gente pega e apresenta a todos, seus familiares. Muitas vezes você não sabe, Senhor, eu tive um livramento. Foi sorte. Não é sorte, tem homens e mulheres orando pela tua vida, meu querido. Então coloque aí, tenha fé, coloque sua fé em prática, amém? Então a diaconisa Cláudia vai estar ministrando, vou estar passando para ela fica na liberdade e depois Deus vai usar da minha vida para complementar essa palavra, amém? Diaconisa Cláudia, fica na liberdade. Amém. Nós vamos estar ministrando hoje a palavra que se encontra no livro de João 13, de 4 a 11, falando sobre lavar os pés para se esvaziar de si mesmo. Amém? Amém, meu querido. Eu vou estar aqui lendo com os irmãos. Se os irmãos não tiverem com a sua Bíblia e puder anotar, é importante que depois você pode estar confrontando com o que será dito. Então está lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido.
Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Vou repetir, meu querido. Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita lavar, senão os pés, pois nos mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Poucas horas antes da sua morte, Jesus se reuniu com os apóstolos para participar da Páscoa. Ele sabia que estaria deixando estes companheiros para cumprir a sua missão na cruz e, logo depois, voltar ao Pai. Com certeza, ele queria aproveitar ao máximo estas últimas horas. Depois de 3 anos de trabalho com esses homens, que tipo de mensagem ele destacaria? Poderíamos imaginar estudos intensivos sobre doutrinas ou eloquentes discursos sobre a natureza e o caráter de Deus. Tais assuntos são importantes e parecem tópicos dignos das últimas horas do Mestre. Mas Jesus sempre faz algo que não esperamos. Os apóstolos se reclinaram à mesa para participar da ceia, quando Jesus se levantou, pegou a água em uma toalha e começou a lavar os pés deles. Por que Jesus fez isso? Algumas pessoas têm usado esse trecho para incluir uma cerimônia de lavagem de pés no culto da igreja. Uma simples limpeza nos pés. Além do fato que jamais encontramos tal prática nas reuniões das igrejas primitivas. Tal abordagem ritualista perde o significado mais profundo do ato de Jesus. Sei que muitos vão utilizar a passagem de 1 Timóteo 5,10, onde Paulo orienta a Timóteo para que dê cargos na igreja somente para as viúvas que já lavaram os pés dos santos, ou seja, crentes da igreja local. Porém, este lavar os pés era no sentido de servir diário em seus lares, quando recebiam visitas. Era um costume da época. Jesus foi além disto, meus queridos. Ele nos ensina algumas lições espirituais através deste costume. Primeira lição: precisamos nos purificar para termos comunhão com Ele. Quando ele chegou a Pedro, este recusou a lavagem de pés. Mas quando Jesus falou que precisava ser lavado para participar dele, Pedro mudou de ideia. Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Se precisava de purificação para estar em comunhão com Cristo. João 13:9. Pedro não queria arriscar a rejeição pelo Senhor. Jesus explicou que só precisava lavar o que ainda estivesse sujo. E aí entendemos que a sujeira dos pés é o pecado que nos acompanha. Nesse momento, Jesus comentou sobre o grupo dos apóstolos. A maioria já estava purificada, mas nem todos. Judas Iscariotes não manteria comunhão com Cristo, porque seu coração foi dominado por Satanás. Sem a santificação, ninguém veria o Senhor. Hebreus 12:14. Segunda lição que aprendemos: precisamos ser humildes para servir. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre,
Vos laveis os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo que o servo não é o maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. João 13, de 14 a 16. Jesus se esvaziou, deixando a glória do céu para servir aos homens. Filipenses 2, de 5 a 8. Ele mostrou que nós devemos nos humilhar para servir os outros. Como ele lavou os pés? Nós devemos procurar oportunidades para humildemente servir uns aos outros. A humildade é uma qualidade muito importante, que a humildade reconhece que uma vida depende de Deus. Tudo que você faz, todos os seus talentos, todos os seus sucessos vêm de Deus. O humilde reconhece que sem Deus não é nada. O orgulho afasta Deus, mas a humildade o aproxima. A humildade leva a reconhecer o pecado e pedir perdão. A humildade, portanto, leva o pecador ao arrependimento. A humildade também ajuda nos relacionamentos com outras pessoas. O humilde reconhece que não é melhor que ninguém e todos merecem amor e atenção. Deus abençoa o humilde. No livro de Mateus 5,3, Jesus ensina aos discípulos sobre as bem-aventuranças e a primeira enunciada é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas versões bíblicas registram humilde de espírito em lugar de pobres de espírito. Ser humilde de espírito é ser uma pessoa que esvazia de si mesmo. A palavra esvaziar significa tomar vazio, desocupar. Isso quer dizer que para sermos cheios da presença de Deus, da vida de Deus, precisamos desocupar nossa casa espiritual, ou seja, o nosso interior, o nosso coração, para dar lugar ao Espírito de Deus nos encher e operar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Somos como vasos, e vasos de todo tipo. A pessoa que ainda está cheia de si mesma, isto é, do seu ego, da vontade própria, de projetos pessoais, independente de Deus, de orgulho, de vaidade, de ira, de tristeza, de angústia, de críticas, maledicência, murmurações, tem o seu vaso como segue. Desculpa, irmãos. Vaso quebrado, cheio de angústia, vaso rachado ou quebrado, não se enche de azeite. Desculpa, irmãos. Azeite representa a presença do Espírito. O vaso da ira. A ira não expressa amor, mas revolta, rebeldia e ódio. A ira é obra da carne, vaso que ninguém tem prazer. São os vasos cheios de rebeldia, soberba, língua violenta, mentira, adultério, engano, distante de Deus. Irmãos, precisamos ter cuidado com essa mania de querer ser o nosso eu a falar mais alto. Deus não gosta daqueles que não se humilhecem diante do teu próximo. Se você tem mania de falar mais que os outros e achar que só você tem razão, procura mudar, porque dificilmente Deus vai poder usar você. Desculpa falar com essa franqueza. Porque daí você vai dar um mau testemunho. Você tem que ter dentro de si a humildade e saber que é Deus que te usa. Não é você que faz a obra. É o Senhor que usa o teu corpo, né? A tua fala para você falar do amor dele. Então tem que ter humildade, porque Jesus não falava com soberba, nem. Ser vazio de si mesmo requer negar a si mesmo, tomando sobre seu ombro a sua cruz
e seguia Jesus Cristo sob a sua direção. A pessoa que verdadeiramente é vazia de si mesma não tem mais a vontade própria predominante, mas a vontade soberana de Deus é a prioridade absoluta em seu coração. Continua como outra pessoa qualquer, até sonhos, desejos e vontades, porém, como depende do Espírito Santo, submete-se ao senhorio de Jesus Cristo. Está apto a declarar: é importante que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Já estou crucificado com Cristo, e não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2,20. Conclusão de tudo isso que eu falei: para ser cheio do Espírito Santo, é preciso esvaziar-se de si mesmo, a fim de dar lugar ao Espírito Santo operar em nossas vidas e, dessa forma, sermos dirigidos por ele e abençoados. O fruto do Espírito é o amor que se expressa através de cada atitude, de cada gesto, de cada palavra daquele que está cheio do Espírito de Deus. Nós, como vasos cheios de azeite, isto é, do Espírito Santo, de misericórdia para a honra, preciosos e escolhidos, precisamos nos encher diariamente do Espírito Santo. E assim não deixemos espaço para entrarem os sentimentos e os comportamentos negativos que tanto desagradam a Deus, que nos afasta dele e servem do mau testemunho para os que ainda não conhecem Jesus. Assim sendo, iremos espiritualmente lavando os pés uns dos outros. Amém? Agora, a palavra não termina aqui. Peço aos irmãos desculpa, porque a gente que é falho humano, a gente precisa tomar remédios. E eu tomo remédios. E esses remédios costumam ressecar a garganta. Daí eu tenho que estar tomando sempre água. E daí eu acabei tossindo aqui, mas eu creio que os irmãos não estão olhando para isso, né? Eu tenho humildade de dizer isso, que não sou eu que faço a obra do Senhor. E agora a palavra vai ser, agora o pastor Eusébio vai estar explicando, né? Complementando mais um pouco do todo entendimento que Deus tem dado para ele, amém? Amém. Meus queridos irmãos, eu creio que a palavra foi bem ministrada, de uma forma simples, mas de fácil entendimento. É que muitas vezes a gente não quer entender. Às vezes a gente endurece nosso coração, trancamos, fechamos a nossa mente para que não possamos entender a palavra do Senhor, porque quando entendemos, a responsabilidade ela aumenta sobre as nossas vidas. Porque uma coisa é você fazer as coisas sem saber. Outra coisa é você continuar pecando, porque pecador todos nós somos falhos e pecadores, a nossa natureza é pecaminosa. Então, todos nós pecamos e falhamos, como a diaconisa comentou nessa tossinha dela. Somos falhos, somos seres humanos. E isso é importante, e Deus até permite isso nesse momento, para mostrar, porque muitas vezes a gente, como servo do Senhor, um pastor, uma diaconisa, ou um apóstolo, um bispo, né? Um padre, somos representantes do Senhor, mas não quer dizer que nós somos perfeitos. Você tem que tomar muita atenção e muito cuidado, meu querido. Porque a gente tem muitas pessoas seguindo homens, se dobrando aos pés de homens, e não de Deus. Deus é perfeito, mas nós somos falhos. Você não tem que se dobrar diante de nós. Você tem que se dobrar diante de Jesus, que Ele é o caminho vivo para Deus Pai. Amém? Então vamos deixar o Espírito Santo continuar complementando essa palavra, porque olha, de um simples costume da época, né? Porque lá era costume, era natural, era comum ali eles fazerem esse processo de lavar os pés dos visitantes, uma cerimônia antes, porque não tinha carro, tinha as carroças, mas andava muito de a pé. Então, mas tem um figurado, uma representação. Essa passagem ela é tão tremenda que a diaconisa ministrando, Jesus nos mostrou lições valiosas, que Deus agora vai só reforçar alguns pontos. Eu não vou
ministrar a palavra novamente, porque eu creio que ela já foi ministrada de uma maneira que você entendeu, se não completamente, o mais importante para a tua vida. Agora cabe você colocar em prática ou não. Agora, o que é que Jesus quer reforçar? Primeiro, que este gesto teve 2 significados, não é verdade? Será? Vamos tentar extrair esses 2 significados? Um deles, o primeiro, os apóstolos entenderam logo de cara, opa, Senhor, já aprendi isso, já sei. O que era? A lição da humildade. Porque estavam diante dele o mestre, e o mestre pega ali, sabe esse serviço, quem fazia serviço, é indigno. Sabe por quê? Porque eram só os escravos. Escravos é responsável por lavar os pés das pessoas. Mas Jesus se colocou como escravo da nossa vida. Ele entregou a sua vida por nós. É Deus encarnado. Ele pega e deixa a sua glória e se transforma num homem como nós. E simplesmente pega uma bacia com água, né? Ele não queria só lavar os pés, ele queria ensinar algo importante que vai além de lavar os pés, porque senão ia ser só uma higienização dos pezinhos, né? Não é isso que Jesus queria focar. Ele falou, não, eu vou além. Jesus sempre nos surpreendeu. E naquele momento, eu creio, olha a cara dos apóstolos, tudo ali, né? A gente tem o ser humano tem esse orgulho. Opa, se achar que é o tal, nós não somos nada, nós somos uma imundícia, meu irmão. Isso é a verdade, é pura verdade. Quando tivermos essa humildade, toda vez nós vamos reconhecer que Jesus é Senhor sobre as nossas vidas. Então Jesus se fez de servo para que todos nós aprendêssemos que quem não se faz de servo, não serve para servir. Não tem parte com ele. Olha que importante. Então o nosso chamado é para servir. Servir ao nosso próximo. Então vai além do que você pegar uma bacia e lavar o pé do irmãozinho. Isso é além, meu querido, muito além. O outro significado do gesto de Jesus era mais difícil de ser entendido por aquele grupo de homens que ainda não tinham recebido o Espírito Santo de Deus. Até aquele momento eles não tinham recebido o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus agia uma hora, outra, em certos momentos que era preciso, mas eles ainda não tinham o Espírito Santo de Deus na vida deles. Uma coisa é ser usado pelo Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tanto é que Jesus disse, o que eu faço não sabeis tu agora, mas tu o saberás depois. Quando você receber o Espírito Santo, aí vocês vão saber o que eu estou fazendo aqui. Depois quando? Quando recebesse o Espírito Santo. Antes disso não dava para entender que aquele gesto era a purificação da alma. Olha como vai além do que os nossos meros olhos físicos estão vendo. O nosso mestre de joelhos ali, lavando os pés. Mas na verdade ele estava lavando a alma dos seus discípulos, a nossa alma, lavando os nossos pecados. Aquele que já foi purificado no sangue de Jesus já está limpo. Mas o dia a dia, as maldades deste mundo, a fraqueza espiritual, os cuidados dessa vida, nos levam a pecar todo dia. Tem um ensinamento, uma doutrina falsa aí, que tem ensinado assim, meus irmãos, que não há mais inferno, tá? Não há mais consequência do pecado. Você pode fazer o que você quiser, pode rodar a baiana, pode se virar aí. Olha, Jesus já pagou pelo seu pecado, então você pode fazer o que você quiser. Você vai para o céu, não existe mais inferno, até acabaram com o inferno já. Sendo que a palavra ela fala, do começo ao final, né? O destino de 2 tipos de pessoas: aqueles que servem a Deus e aqueles que servem o diabo. Faça a sua escolha. Eu já fiz a minha. Amém? Por exemplo, meu querido, é pecado mentir? Eu faço essa pergunta para você. É pecado mentir? Lógico que é. Ah, mas é um pecadinho. Pecadinho, pecadão diante de Deus é pecado, meu querido. Mas a gente mente toda hora, não é verdade? Muitas vezes alguém liga para você e você fala para a pessoa, ó, fala que eu não estou. Você está mentindo. Você está pecando.
Você vê, Jesus lavou lá, né? Com o seu sangue o nosso pecado, pagou a nossa dívida, deixou a cédula lá na cruz lá. Mas nós ainda continuamos pecando no nosso dia a dia. Então é preciso lavar nossos pés, lavar a nossa alma, lavar os nossos pecados. Se for, aqui ó, o telefone toca e a gente grita. Se for para mim, diz que eu não estou. A gente chega atrasado numa reunião, porque dormiu um pouco, mas e diz para o chefe, desculpe o atraso, foi o trânsito, foi o ônibus que atrasou e etc. É de coisas como essas, besteirinhas, que precisamos ser purificados todos os dias. Jesus nos purifica de todo pecado, seja grande ou pequeno, branco, amarelo ou negro. É dessa purificação que Jesus estava falando. A purificação pelo seu sangue que nos salva e nos torna filho de Deus só precisa ser feita uma vez. E já foi feito, meu querido. Isso é vitalício. Não precisa mais ninguém subir numa cruz, ser sacrificado, porque Jesus já fez isto. Mas a purificação diária dos pequenos, grandes deslizes é necessário arrependimento e perdão todo dia. Todo dia. Serviço e purificação, as duas grandes lições da cerimônia do lava-pés. Nunca mais no Novo Testamento se leu que essa cerimônia foi repetida pela igreja primitiva, como a diaconisa tocou nesse ponto. Só Jesus nos lava em seu sangue e nos purifica de todo o pecado. Amém, meu querido? Creio que você possa entender a palavra do Senhor. Depois esteja aí orando com calma. Esteja aí buscando, pegando a palavra, relendo, pedindo ao Espírito Santo a revelação da sua palavra. E aí você pode trazer para a sua vida. Se você ainda não tinha entendimento da questão, desse ensinamento do lava-pés do Senhor, se você achava que era só ir numa igreja e ter aquele ritual, aquele cerimonial tão bonito, né? Que as pessoas choram, aquela coisa linda, parece coisa de cinema. Mas depois saiu dali, já sai xingando, já sai adulterando, já sai roubando, matando, e se prostituindo, e tantas outras coisas. Do que adiantou lavar o pezinho do seu irmão para fazer teatrinho para as pessoas? Porque Deus vê tudo, Ele sabe o que há no nosso coração. Então fica agora o convite para você, se você quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que o sangue do Senhor Jesus, que nos lavou, pagou pelos nossos pecados, nos purifique dos nossos pecados diários. Porque pés tem um significado, direção, andar, caminho. Quais são os caminhos que você tem andado? Seus pés estão limpos ou estão sujos? Amém? Pastor Eusébio precisa de perdão. Então, nesse momento, eu vou orar pedindo perdão ao Senhor. Diaconisa Cláudia também. Eu creio que ela também precisa de perdão do Senhor. Então, vamos orar de uma forma responsiva. Começando com a diaconisa Cláudia, depois eu oro também. E os irmãos também, meu querido. Este é um momento tão precioso de a gente pedir perdão ao Senhor. Tem 7 minutinhos, dá muito tempo para a gente estar na presença, nos pés do Senhor. Vamos lavar os pés do Senhor nesse momento, com as nossas lágrimas de arrependimento. Amém? Diaconisa, comece a orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu querido, amor da minha vida, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua santa e gloriosa presença, Pai. Mais uma vez, Senhor, para pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Senhor. E se eu tenho transgredido em alguma parte, meu Pai, só venha me mostrar, Senhor. E que eu possa ser, meu Pai, lavada nesse momento. Limpa, Senhor Deus, a minha alma, os meus pés, Senhor Deus. Que eu possa, meu Pai, através desses pés, saber por onde andar, caminhar, Senhor. Que seja um caminho santo diante de Ti, Pai. Pois muitos falam, quem é ela? Agora, depois que é crente,
Vem dizer que não tem mais pecado. Não, eu tenho pecado, Senhor. E o Senhor sabe disso. Mas eu olhei para a cruz, olhei para ti. E daqui para frente a minha vida é para o Senhor. Então o Senhor apaga do meu passado todas as marcas de pecado, de maldição. Que o Senhor tenha abençoado a todos nós, Senhor. E como sábado hoje, aleluia, Senhor. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor neste momento, Senhor, olha para nós com os olhares de misericórdia e compaixão, porque nós somos teus servos, Senhor. Falhos sim, mas nós nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão, Senhor, porque se nós não pedirmos perdão a Ti, meu Pai, porque nós não confessarmos nossos pecados diante de Ti, Senhor, nós não seremos perdoados. Primeiramente, perdoa, Senhor, aqueles que têm feito, meu Pai, ofensas comigo. O Senhor, assim, meu Deus, poderá me perdoar. Porque na tua palavra diz, se não perdoares os teus irmãos, como podereis eu te perdoar? Então, Senhor, que nesse momento, Senhor, o Senhor esteja nos perdoando. Perdoa esse ouvinte, essa ouvinte. Perdoa esse irmão, essa irmã. Essa pessoa, Senhor, que não te conhece, ou talvez te conheça só de ouvir falar, ó Pai, e não teve ainda uma intimidade com o Senhor. Tem pessoas, Senhor, que não querem ter intimidade contigo. Quando estão quase chegando na porta do Espírito, eles voltam, olham para trás, regridem. E aí não te conhecem, não tem paz com o Senhor. E pensam que estão andando nos teus caminhos, enganosos. Ô Senhor, abre a mente dessa pessoa, meu Pai. Limpa o coração, limpa os caminhos que ela tem percorrido, Senhor. Lava os pés dessas vidas. Lava os meus pés nesse momento, os pés do meu esposo, pastor Eusébio. Lava os pés da minha família, meus filhos, meus netos. Ô Pai querido, lava os pés dos meus amigos, daqueles que trabalham junto comigo dia a dia. Ou talvez aqueles que nem me conhecem, mas estão ouvindo essa programação. Lava os pés dessa vida, Senhor. Abençoa, para a honra e glória do teu santo nome. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, em concordância com a oração da tua filha, uma oração, Senhor, de arrependimento, de pedido de perdão, diante daquele que pode perdoar os nossos pecados. Pastor Eusébio também é falho e pecador, até em meus pensamentos eu peco. E peço perdão ao Senhor neste momento. Perdão muitas vezes pela dureza do coração, muitas vezes, Senhor, até querer fazer a coisa certa, mas fazendo de maneira errada, que não é da tua direção. Senhor, peço a Ti que o vosso Espírito Santo adentre o meu coração, adentre do mais profundo do meu ser, e tire tudo aquilo que não é Teu. Tira, Senhor, dos meus pensamentos, aquilo que te afasta do Teu querer, da Tua vontade. Nesse momento, eu me coloco diante dos Teus pés, em lágrimas de adoração, porque reconheço e sei que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Senhor, como me alegro estar no mais alto dos montes da adoração, que é aos Teus pés. Lugar melhor não há de estar na Tua presença, de sentir o Senhor neste momento, me abraçando, falando e sussurrando ao meu ouvido que o Senhor me ama, que o Senhor perdoa os meus erros e até aqueles que ainda irei cometer. Mas, Senhor, peço a Ti que o vosso Espírito Santo cuide do meu caminhar. Como a diaconisa orou, peço ao Senhor que lave os pés, os nossos pés, os pés desses ouvintes, dessas famílias que estão neste momento ouvindo esta programação. Não estamos atrás de um ritual, de um cerimonial, mas estamos atrás de Te adorar, de Te exaltar e Te louvar, Senhor. Mas possamos ser um culto agradável ao Senhor. É assim que eu oro. E Te agradeço por esse momento tão maravilhoso. Nós vamos sair desta programação tremendamente abençoados, com o coração alegre, em paz, porque o Senhor nos perdoou.
Amém, meu querido ouvinte? Amém, glória a Deus. Chegamos ao final da programação do programa Palavra Amiga. Uma palavra para abençoar o coração. Eu creio que nesta tarde, o teu coração, a tua vida foi abençoada. Porque nós sairemos daqui, né, Diaconisa Cláudia? Tremendamente abençoados pelo nosso Senhor. Tenha uma semana maravilhosa. E testemunhe, meu querido. Sexta-feira, reprise do programa Palavra Amiga. Então, o pastor Eusébio se despede com um beijo no coração. Fica na paz do Senhor. Sábado que vem, Jesus Cristo, morte e ressurreição. Amém? Deus abençoe. Peço licença. Os irmãos da rádio vão liberar o louvor aqui finalizando. E os irmãos aqui da live a gente vai estar encerrando. Um beijo no coração. Deus abençoe, meus queridos. Você que eu morri e lá do mundo te arranquei. A minha vida eu te dei por você. Foi por você. E por você que eu desci do céu e coloquei a coroa de espinhos. Suportei a cruz e o sabor do fel. Foi por você que eu sofri a dor. Foi por você, tudo por amor. Foi por você que eu dei meu coração quando te vi abandonado, pra te livrar do mundo e da solidão. Eu desci do céu só pra ficar do seu lado. Agora peço a sua atenção. Quem poderia te amar assim? Preciso tanto te dizer, sou Jesus Cristo, amo você.